Olá, queridos, paz seja convosco, amém? Finalmente está chegando o dia do sorteio dos $1.000 para você que participou das primeiras lives, né, ativamente com a gente e tudo mais, enfim. Então, vai acontecer na próxima semana, mas atenção nos detalhes que eu vou te dar agora. O sorteio vai acontecer na próxima semana, vai ser na terça-feira, não na quarta. Vai ser na terça-feira, tá bom, querido? Vai ser um dia só para o sorteio mesmo. Vai ser 6/6. Aqui vai ser 5 horas da tarde, então você que participa com a gente aqui, 5 horas da tarde. E você do Brasil, vai ficar até fácil, porque vai ser às 18 horas, 6 da tarde, então dia 6/6 às 6 da tarde, tá bom? O sorteio vai ser transmitido aqui e também pelo Instagram, porque pode ser que dê algum problema aqui, não consiga transmitir ao vivo, vai estar sendo transmitido no Instagram, na minha conta do Instagram. E aí eu vou colocar tudo aqui embaixo, tá? Aqui vai ter um texto aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então você olha, vai ter todos os detalhes certinho ali, horário, como vai funcionar, tá bom? Então você olha para que você entenda, tá bom? Aí eu participei 10 vezes, vai estar o seu nome, vai ter 10 números. Aí eu participei 5 vezes, vai estar lá. Eu participei uma vez, vai estar uma vez, um número, né? E assim por diante. Então, vamos ser justos nesse sentido, tá bom? E todos que participaram vão estar concorrendo, tá bom? Só não vai estar concorrendo eu. Fora a minha pessoa, porque eu sou o apresentador e idealizador desse projeto, fora a minha pessoa, toda e qualquer outra pessoa que participou, essas pessoas vão estar concorrendo também. Tá bom, querido? Então, Deus abençoe muito a cada um de vocês e, é claro, que Deus possa abençoar aquele que ele acha que deve receber esse valor, tá bom? Deus abençoe e vamos viajar! Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual. Em cada viagem a gente tem uma nova descoberta. E nesses primeiros vídeos que eu tenho feito, eu estou levando você a conhecer os personagens mais relevantes da Bíblia nas suas categorias. Então, se você verificar os vídeos, você pode encontrar os assuntos como os reis de Israel, os apóstolos de Jesus, as mulheres mais relevantes do Velho Testamento, as mulheres mais relevantes do Novo Testamento, os profetas da Bíblia, os sacerdotes da Bíblia e assim por diante. Vale muito a pena você conferir. E hoje nós vamos conhecer os juízes de Israel. E eu tenho certeza que você será muito, muito edificado. Mas antes, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber notificações. Por favor, aperta o gostei também para impulsionamento do vídeo e manda o link para seus amigos, por favor, tá bom? E participe do chat agora. Vamos viajar! Os juízes foram homens chamados e capacitados por Deus para defender Israel sempre que havia uma crise, para livrar de fato o povo dos seus inimigos no tempo do perigo. E apesar de nós chamarmos eles só de juízes, até porque é o nome do livro também, o termo shapat, ele tem a ver também com libertador. E mesmo agindo como líderes, o povo não chamava eles de reis, né? Não consideravam reis, porque eles diziam que Deus era o rei de Israel. Foi só um momento que eles ofereceram que Gideão se tornar rei, mas ele não quis, ele recusou. Né? Os juízes lideraram entre o período pós-morte de Josué até o início da monarquia. Foram 14 juízes, alguns com pouca informação e alguns que nós podemos conhecer um pouco mais. Então, vamos conhecer os juízes de Israel. Começamos com Otniel. Ele era da tribo de Judá, irmão caçula de Caleb, e ele participou da conquista de Canaã sob a liderança de Josué e, é claro, do seu irmão também. E Otniel se destacou como líder na batalha para capturar Kiriat Sefer, uma cidade localizada ao sul de Judá. E nesse episódio Deus estava forjando o futuro juiz de Israel. A recompensa dele foi casar-se com Axa, a filha de Caleb, e como parte do dote dela, ele recebeu um oásis nas terras do Negueb. Depois da morte de Josué, o povo de Israel se afastou de Deus, e aí o rei da Mesopotâmia derrotou e subjugou os israelitas por 8 anos. Foi então que Deus levantou Otniel para liderar Israel contra aquela opressão estrangeira. E ele, cheio do Espírito Santo, livrou Israel do inimigo e ele se tornou o primeiro juiz de Israel. Eude é filho de Gera, da tribo de Benjamim, e ele era canhoto. Você viu? Canhoto não é contra Deus não, tá bom? Depois da morte de Otniel, os israelitas voltaram à idolatria novamente, se afastando de Deus. E é claro, você já sabe, quando eles se afastavam de Deus, o pecado provocava o juízo divino.
E essa era uma forma, na verdade, de Deus trazer o povo de volta para a presença dele, clamar, buscar o favor e a ajuda dele. Deus permitiu então que Eglon, o rei dos Moabitas, invadisse Israel. E passaram-se 18 anos até que os israelitas finalmente clamaram a Deus e Deus levantou Eude. A Bíblia diz que Eude fez uma espada de 2 gumes, escondeu junto à coxa direita, debaixo da roupa, né? E ele levou o tributo do povo ao rei. E aí ele pediu para se encontrar a sós com o rei. E quando eles ficaram sozinhos, então ele sacou a espada, matou aquele rei, escapou rapidamente, liderou o povo na batalha. E Israel, debaixo da sua liderança, se tornou vencedor. Teve uma grande vitória. O terceiro é Sangar. A Bíblia diz que ele era filho de Anate e ele ficou famoso por ter matado 600 filisteus. Infelizmente, a gente não tem mais informação sobre ele. Quarto juiz, na verdade juíza, foi Débora, uma mulher que era profetisa. O esposo dela se chamava Labidote e era uma mulher fantástica, querido. Foi a única juíza que Israel teve e ela atendia num lugar chamado a Palmeira de Débora, que era entre Ramá e Betel. Israel estava debaixo da opressão de Jabim nesse tempo, um rei cananeu, que tinha um general chamado Sísera. E aí Débora desafiou Baraque, da tribo de Naftali, a atacar Sísera e o exército dele. E Baraque respondeu que só iria se Débora fosse com ele. Ela falou, eu vou, mas eu quero dizer para você que a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Pois bem, eles atacaram Sísera, ele fugiu, e Jael, esposa de Heber, preparou uma armadilha e o matou. Neste caso, a Jael cumpriu a profecia, levou a honra, mas de fato Débora é o grande nome do momento da história de Israel, a grande juíza Débora. No cântico de Débora, em Juízes capítulo 5, nós enxergamos a força dela, né? Ela diz, as ruas e as aldeias de Israel estavam vazias. Aí ela declara, até que eu me levantei por mãe de Israel. Então ela nos deixou, querido, um exemplo de que nós devemos nos levantar, de fato, diante das dificuldades, assumimos o controle da situação e trazemos a vitória de volta. Amém? Débora, sem dúvida, é um grande nome dentre os juízes de Israel. Tô viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. O quinto foi Gideão. Ele era o filho mais novo de Joás, da tribo de Manassés. E nesse momento os israelitas tinham se desviado de Deus e Deus permitiu que eles fossem atacados pelos midianitas durante 7 anos. Então o povo clamou a Deus novamente e Deus levantou a Gideão como o libertador de Israel para aquele momento. Ele foi chamado enquanto ele estava malhando trigo no lagar, justamente para escondê-lo dos midianitas. Aí o anjo apareceu para ele e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. E aí ele viu aquela saudação e ele respondeu, Deus, se o Senhor é conosco, por que estamos passando por isso? O Senhor já libertou o povo de Israel dos egípcios, mas agora nós estamos na mão dos midianitas. Deus, o que está acontecendo, né? E aí o anjo disse uma coisa tremenda. Ele falou assim, vai nessa tua força, Gideão. Mas qual força, querido? A força da indignação, né? De não aceitar aquela situação para a vida de Israel, né? Então isso foi muito importante. Deus precisava daquele espírito de indignação para gerar uma reação de Israel. A primeira missão dele foi derrubar o poste ídolo do seu próprio pai em um altar de Baal. E aí construir outro, mas agora dedicado a Deus. Gideão fez isso, ele fez de madrugada, mas os homens da cidade descobriram, ficaram furiosos e queriam matá-lo. Mas seu pai, Joás, interviu e disse, ninguém toca no meu filho. E aí ele disse, que Baal se defenda, afinal, o altar derrubado era dele. E aí acabou a contenda e Gideão acabou sendo chamado de Jerubaal, que significa que Baal lute. Mas como juiz, ele ficou conhecido mesmo, foi por causa da batalha contra os midianitas. Ele saiu com 32 mil homens, querido, porém, Deus foi dando direção para liberar os covardes e os despreparados. E no final, sobraram apenas 300 soldados. Mas deixa eu corrigir aqui para você. Eram 300 soldados, mais o poder de Deus. Amém? Lembra? Com Deus nós somos maioria. Por isso, eles venceram o exército numeroso dos midianitas. Diante da vitória, os israelitas disseram que ele poderia, de fato, se tornar o rei de Israel. Mas ele, sabiamente, recusou. Ele disse, eu não vou dominar sobre vocês. E nem o meu filho vai dominar sobre vocês. Deus é que governará sobre vocês. Amém? Mas Gideão acabou aceitando alguns objetos do espólio da batalha. E ele acabou usando o ouro para fazer uma estola sacerdotal. A gente não sabe, de fato, por que ele fez aquela estola, né? Mas o fato é que, no futuro, ela acabou se tornando
um objeto de idolatria. Mas, querido, Gideão foi alistado entre os heróis da fé descritos em Hebreus 11. Ele foi um grande juiz de Israel. O sexto juiz de Israel foi Tolá, filho de Puá, da tribo de Issacar. Até rimou, né? O que nós sabemos é que ele foi juiz por cerca de 23 anos e que ele vivia em Samir, na região montanhosa de Efraim, onde ele foi sepultado depois da sua morte. Depois nós temos Jair, que foi juiz em Israel por 22 anos. Ele tinha 30 filhos e a Bíblia diz que eles foram colocados como governadores de 30 cidades na região de Gileade. Jair era chefe de uma família muito forte de liderança e provavelmente foi um grande juiz para Israel. Oitavo, Jefté. A Bíblia diz que Jefté era um homem valoroso, mas que era filho de Gileade com uma prostituta. Isso se tornou, de fato, um problema para ele. Por quê? Porque quando o pai dele morreu, os seus irmãos o expulsaram, considerando que ele era um bastardo. E a Bíblia diz que ele acabou se juntando a homens levianos, com os quais ele formou um grupo de guerreiros. Quando os amonitas declararam guerra contra Israel, Jefté foi solicitado pelos anciãos. Aí Jefté reclamou, de fato, sobre a forma como ele tinha sido tratado no passado pelos seus irmãos, né? Mas eles disseram que ele se tornaria o líder de Israel se ele trouxesse a vitória. Bom, ele aceitou, ele primeiro tentou negociar a paz, e quando não conseguiu, ele enfrentou os amonitas. Mas ele disse algo muito interessante ao rei de Amon. Eu não pequei contra você, mas você está errando em pelejar contra mim. Que Deus julgue entre nós. Uau, que confiança, hein, querido? E eles guerrearam e Jefté e seu exército venceu a batalha. Infelizmente, Jefté fez um voto que os teólogos consideram de fato equivocado, né? Ele disse a Deus: se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, a primeira pessoa que vier me receber no regresso para casa será do Senhor. Eu vou oferecer em sacrifício. Para a tristeza dele, querido, quem saiu foi a sua filha. E Jefté, com toda certeza, entregou a Deus a oferta mais triste da sua vida. A Bíblia não declara de fato que ela foi morta, sacrificada, apesar que é a hipótese mais provável. Mas alguns teólogos acreditam que ela pode ter sido entregue no tabernáculo para servir a Deus e que ela teria chorado a sua virgindade porque nunca mais ela poderia se casar. Depois ainda nesse tempo, Jefté enfrentou os efraimitas, Deus deu vitória a ele. Samuel citou ele, foi um grande juiz. Ibsá foi o 9º juiz de Israel. Ele nasceu em Belém, onde também foi sepultado e julgou Israel por 7 anos. Depois temos o 10º juiz, que foi Elon, da tribo de Zebulon, e ele foi juiz por 10 anos. O 11º juiz é Abdon, filho de Hilel. Ele era da tribo de Efraim e ele serviu como juiz durante 8 anos. Agora vamos ao 12º juiz, foi Sansão, um dos juízes mais conhecidos da Bíblia, com certeza. E ele tem uma história meio conturbada, né, querido? Ele era da tribo de Dan, filho de Manoá. E aí eu quero contar um pouquinho. Primeiro, a esposa de Manoá, ela era estéril. E como no caso de Isabel, lá do Novo Testamento, o nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo para os seus pais. Inclusive, alguns teólogos defendem que pode ter sido uma teofania, ou seja, Deus se manifestou ali em forma de um anjo, né? E aí ele orientou que Sansão, como João Batista, deveria ser separado para Deus. E aí os seus pais, de fato, dedicaram a Deus como um nazireu. E como é que funcionava isso? Nazireu não deveria tomar vinho, não deveria tocar em cadáver e nem cortar o cabelo. Era um voto para ser honrado durante toda a vida de Sansão. Deus também diz que Sansão começaria a livrar Israel da opressão dos filisteus. A Bíblia diz: o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Quando Sansão se tornou adulto, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele para capacitá-lo e dar a ele, inclusive, uma força física diferenciada de todos os outros homens. Sansão julgou Israel durante 20 anos. E apesar da unção do Espírito Santo, querido, Sansão, ele não honrou as exigências que eram tão claras, né, do voto de Nazireu. Por quê? Porque ele tocou o cadáver que não deveria tocar. Depois, provavelmente, ele tomou o vinho no banquete que ele ofereceu e ele acabou revelando o segredo da sua força, né? E permitindo ao final que fosse cortado o seu cabelo. Quando Sansão se interessou por uma mulher dos filisteus, os seus pais discordaram completamente dele, mas não foram capazes de impedi-lo a fazer isso. O saldo dessa união foi que muitos homens foram mortos, muitas pessoas foram mortas, inclusive a própria mulher dele. E a Bíblia diz, interessante, que esse casamento era algo da parte de Deus.
E aí, como explicar isso? O entendimento de muitos teólogos é que, apesar de Sansão agir de forma equivocada, buscando uma mulher do povo inimigo de Israel, Deus permitiu essa situação toda, justamente o ponto de crise importante naquele momento, para que Israel viesse a reagir de fato à opressão dos filisteus. Sansão, querido, se por um lado ele parece um herói, né? Herói dos quadrinhos, herói do cinema, né? Com tanta façanha que ele fez, por quê? Porque a Bíblia diz que ele rasgou um leão ao meio, com as próprias mãos. Depois a Bíblia diz que ele queimou o campo dos filisteus usando raposinhas incendiárias, né? Colocou as raposinhas e acabou com aquele campo. Em outro momento a Bíblia diz que ele matou 1000 homens. Ele arrancou um portão de uma cidade, levou para um monte. Depois a Bíblia diz que ele destruiu o templo de Dagon. Mas ao mesmo tempo ele demonstrava ser um homem sem autocontrole, um homem colérico, né? Que acabava sendo vítima dos próprios impulsos e das fraquezas emocionais que ele tinha. Bom, mas de fato Sansão quebrou o domínio opressor dos filisteus sobre os israelitas. E ele foi incluído na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Mas a marca mais forte na história de Sansão é o seu relacionamento com Dalila. Querido, que situação. Sansão se apaixona por essa mulher que é contactada e contratada pelos filisteus para conseguir o segredo da força dele. Ela tenta várias vezes, sem sucesso, mas aí a Bíblia diz que ela insiste de tal maneira que a alma de Sansão se angustiou até a morte. E então ele revelou a ela aquilo que só Deus, seus pais e ele sabiam. A força que ele tinha vinha de um voto, que já tinha sofrido golpes, né? Mas que ainda tinha algo honrando aquele voto. E então ele diz que a sua força estava no cabelo longo. E a gente costuma dizer, né? Essa situação está por um fio. Aqui literalmente, querido, a força da aliança de Sansão, que estavam pelos fios do seu cabelo longo, foi cortada. A sequência é que Dalila faz ele dormir, corta o seu cabelo, a sua força vai embora, os filisteus o capturam e o cegam. Na verdade, eles o cegam fisicamente, porque espiritualmente Sansão já estava cego há um bom tempo. E eles o colocam para trabalhar de uma maneira humilhante, moendo grãos. E depois, durante a festa nacional dedicada ao deus Dagon, os filisteus levaram Sansão até o templo de Dagon, a fim que ele servisse de chacota para a multidão que estava lá. Muita gente, querido. E aí Sansão, que já tinha o cabelo um pouco crescido, ele se arrepende, ele fala com Deus e ele pede uma última chance. Ele pede para que Deus dê força a ele mais uma vez. E aí Deus de fato responde, ele abraça as colunas do templo, a Bíblia diz que ele derruba aquelas colunas e naquele momento, príncipes dos filisteus, soldados, enfim, uma galera que está naquele lugar, cerca de 3.000 pessoas morrem naquele dia. E a Bíblia diz, em sua morte Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. Sansão ele foi sepultado com seus irmãos no sepulcro de Manoá, o seu pai. Uma história dramática, né, querido? Um final trágico, que nos mostra o cuidado que a gente tem que ter com o nosso chamado. Tô viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Eli era da tribo de Levi, tornou-se sumo sacerdote no centro de adoração em Siló, mas também ele foi o 13º juiz de Israel, porque a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 4, que ele julgou Israel por 40 anos. Mas, infelizmente, nós não temos informações sobre essa atuação dele, a atuação como juiz. A gente o conhece muito mais como o sacerdote Eli. E finalmente, o 14º juiz de Israel, que ficou conhecido como o reto juiz, o homem muito fiel a Deus, que foi Samuel. Samuel, enquanto juiz, ele atuava como líder político, ele preservava a unidade das tribos, né? Levava a direção para as guerras, né? Mas também como líder religioso, porque ele era sacerdote e profeta. Então ele trazia também a direção divina. A Bíblia diz que ele viajava por várias cidades como Betel, Gilgal, Mispa, e ele julgava Israel nesses lugares. Mas ele tinha o centro da sua liderança, que ficava em Ramá, a cidade onde ele tinha nascido. Então ele não apenas julgava Israel de Ramá, mas ele também edificou um altar a Deus na sua cidade. Infelizmente, os filhos de Samuel, eles não eram como ele. A Bíblia diz que eles eram avarentos, eles aceitavam suborno e pervertiam o direito. E ainda que Samuel quis os colocar de fato como juízes, né? Em Berseba tentou, mas Israel não aceitou de fato a liderança deles e eles pediram então um rei.
Samuel ficou muito triste, porque ele entendia que Israel estava rejeitando a direção espiritual dele e a liderança de Deus, né? Mas Deus acabou falando para ele, não é com você, é comigo, né? Então ele ungiu a Saul, posteriormente ele ungiu também a Davi. E apesar de ele não ser o líder político de Israel, mas Samuel continuou exercendo a sua função espiritual como profeta e sacerdote até a sua morte. Samuel foi um servo fiel a Deus, querido, e é um dos nomes mais respeitados da Bíblia. Muito bem, estes foram os juízes de Israel. Me diga aí, como é que foi para você? Você foi edificado? Deus falou com você de alguma forma? Tem algo que eu esqueci de citar, que você acha que seria importante citar? Então você pode escrever, coloca nos seus comentários, porque eu tenho certeza que vai ser algo enriquecedor para esse vídeo. Antes de orar, eu já quero te pedir para você verificar o card aqui em cima, ou também aqui na descrição do vídeo. Tem sempre alguma coisa que eu deixo para você que é importante. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo preciosíssimo em que nós aprendemos sobre os juízes de Israel. Homens que lideraram Israel em tempos de crise e dificuldade, homens que tiveram seus defeitos, mas também homens que cumpriram o seu chamado. E eu quero te louvar, te agradecer e te pedir que o Senhor nos ensine, ó Deus, com o exemplo de cada um, aquilo que a gente pode fazer e aquilo que não deve fazer. Em nome de Jesus, abençoe a cada um que está nos assistindo agora. Ó Deus, abençoe cada vida, cada casamento, cada família, cada propósito, cada sonho, cada projeto, cada ministério. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe-nos como um todo. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.